nessa série de mensagens que eu tenho compartilhado com os irmãos. Hoje já é o 5º domingo que eu tenho falado sobre os 7 eu sou que Jesus ali mencionou no Evangelho de João. São 7 declarações que Jesus ele faz a respeito de si, para nos ensinar algo muito importante, algo que de fato vai fazer toda a diferença para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para que nós possamos de fato viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero falar sobre a declaração que Jesus fez a respeito de que Ele é a ressurreição e a vida. Quero lembrar você das 7, os irmãos se lembram de todas que nós já vimos. Olha lá, primeiro, eu sou o pão da vida. Passa para nós o PowerPoint onde estão todas as declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Nós vimos domingo passado, hoje veremos eu sou a ressurreição e a vida. No próximo domingo eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois eu sou a videira verdadeira. Amém, irmãos? Sabe? Não há nada mais importante na nossa caminhada cristã do que nós termos revelação de Jesus. Sabe uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas ali falarem, até num tom de crítica, mas vocês falam muito de Jesus. E achando que isso, de fato, é algo que vai nos incomodar e que isso para nós é uma crítica, mas isso na verdade é um elogio. Porque é muito preocupante quando você vê pregadores gastando horas, meses, anos ali nas suas igrejas e eles nem sequer mencionam o nome de Jesus, fala-se muito pouco de Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que deu a vida por mim, por você, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É aquele que nos transforma, sabe? É aquele que nos cura, é aquele que é o nosso alimento, como nós vimos, Ele é o pão da vida, é aquele que nos guia pelas veredas da justiça, é aquele bom pastor que não deixa nada faltar para nós, mas que nos conduz ali sempre na liberdade do Espírito. Não nos aprisiona, é aquele que está sempre ali nos abençoando, veja. E as pessoas ficam incomodadas muitas vezes de ouvir que falamos muito sobre Jesus. Na verdade, você tem que falar glória a Deus, porque Ele é tudo em todos, Ele sabe a razão do nosso viver. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos hoje aqui. Nós só estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Por causa do seu sacrifício, ali na cruz, a sua morte, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos deu ali razão, motivo para viver. Amém, irmão? Lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Uau! Veja, essas afirmações aqui que o Senhor faz a respeito dele. Algo que certamente ali causou espanto nos ouvintes naquela ocasião que ele fez essa menção. Podemos dizer que essa foi uma das declarações mais ousadas de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele mesmo não tinha ressuscitado ainda. E ele está dizendo, eu sou a ressurreição. Mas espera lá, ele não ressuscitou e ele está dizendo que ele é a ressurreição. Ele ainda não tinha vencido a morte na cruz. Você pode imaginar o susto que foi para as pessoas ouvirem Jesus dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Você tem que imaginar essas coisas, o contexto em que Jesus estava falando aquilo. Quando Jesus faz essa afirmação, Ele está mostrando o poder dele sobre a morte. Ele está dizendo, olha, eu tenho poder sobre a morte.
algo que você sabe. É um dos mistérios ainda que o homem, não desvendou. E não vai desvendar. Porque não está na alçada dele, não compete a ele. Todo homem tem essa questão a respeito da morte. O que será? Depois que eu morrer, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Claro. Me refiro àqueles que não conhecem a palavra, porque aqueles que conhecem o Senhor e a palavra já têm uma definição bem clara a respeito disso. Porque as Escrituras nos mostram. Então nós não ficamos com essa pulga atrás da orelha. Não é algo que nos assusta. Mas veja, Jesus ele não parou por aí. Além dele dizer que é a ressurreição e a vida, ele também diz, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Veja, é uma afirmação mais estonteante que a outra. Diz que é a ressurreição, sem ter passado por essa experiência. E ele disse, se alguém crê nele, ainda que morra, vai viver, imagina. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está desafiando, no sentido de provocar, no sentido de estimular a minha e a sua fé. É ouvir essa verdade, é olhar para ela, puxa vida, eu posso viver em paz. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Porque Ele vive, nós não cantamos um corinho assim, posso crer no amanhã. O que o mundo diz? Viva o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Mas no sentido assim, você não sabe o que vai ser de você amanhã. Mas nós sabemos, ainda que venhamos morrer, viveremos. Nós temos uma certeza que aqueles que ainda não receberam a Jesus, não têm. Aqueles que não receberam a ressurreição e a vida, não têm. Por isso é importante nós termos revelação para entender o poder da ressurreição de Cristo e como esse poder opera nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu te dizer, você deve saber que a morte tem 3 estágios. Eu quero mostrar esses 3 estágios da morte. O primeiro estágio é o estágio do velório. Que momento é esse? É aquele momento de despedida. É quando a família tem o seu primeiro contato com o morto. Muitas vezes um momento ali restrito, só familiar. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da morte é o cortejo fúnebre. É quando ali o esquife, o caixão, ele é levado para o cemitério. E aí os familiares caminham lentamente, ainda tentando processar tudo aquilo. Aquela situação dolorosa, e se preparando para se despedir daquela pessoa que morreu. Mas o terceiro estágio da morte é o sepultamento. Que é quando o morto é finalmente ali enterrado, ele termina os seus dias, encerra-se ali a sua história, sela-se a separação definitiva. O ponto final da vida do homem ali, do ponto de vista natural. Esse é um momento muito difícil para todos nós que perdemos um ente querido. Eu creio que talvez todos que estão aqui presentes nessa noite, já vivenciaram, com exceção talvez os bebês, as crianças, os mais novinhos, mas de adolescente para lá, acho que todos já experimentaram, já vivenciaram um desses momentos, um desses estágios aqui da morte. E sabe o que é interessante? Os evangelhos, eles relatam pelo menos 3 ressurreições realizadas por Jesus. É incrível. O ministério de Jesus nessa terra, através da vida dele, aconteceram 3 ressurreições. Pastor, mas será que não teve mais? Eu creio que teve, mas registrado, só 3.
Quando fala só, né? Só é 3 mortos que levantou. É 3 que estavam na morte e ressuscitaram, ok? Mas nós sabemos que muitos milagres, muitos dos feitos que Jesus realizou não foram registrados. A própria Escritura fala isso, porque não caberiam, né, nos livros, de tanta coisa que o Senhor fez, tantos milagres que o Senhor operou. Então veja, não é por acaso que foram 3 ressurreições. E nós vamos perceber que nenhuma dessas ressurreições foram da mesma forma. Todas tiveram ali uma característica bem peculiar, e nós vamos ver que essa característica, a característica dessas 3 ressurreições, segue esses 3 estágios da morte: velório, cortejo fúnebre e o sepultamento. Pastor, mas o que tem a ver, né, com isso? Então, é muito importante que eu e você saibamos que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para intervir em todos esses 3 estágios. Se tem alguém que pode acabar com tudo isso aqui, é Jesus. Pode interromper o velório, o cortejo fúnebre, o sepultamento, é Jesus. Ele é aquele que pode fazer isso. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Jesus, Ele interrompe a morte já no seu início. Ele é aquele que pode fazer isso. Está registrado lá em Marcos, capítulo 5, verso 21 a 23, o verso 35 até o verso 42. Aqui nós vamos ter a filha de Jairo. Vamos ler? Olha lá, que a palavra de Deus diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Veja, o Senhor aqui interrompendo um velório, mudando o cenário de um velório. Então, na primeira ressurreição, nós vamos ver Jesus, ele cura aqui a filha de Jairo, que estava morta há pouco tempo, questão de minutos. Ela estava ali dentro da casa, estava ali naquele velório, a família certamente expressando seus sentimentos mais profundos, um a cada outro. Como você pode ver, havia pranto, eles estavam chorando, o velório estava acontecendo. Então o ambiente era um ambiente de muita tristeza. Você imagina uma criança, velório de adulto já é muito triste. Você imagina de criança, é um negócio terrível. Uma menina, adolescente. Imagina como que a família estava ali certamente muito arrasada.
O texto é claro em nos mostrar isso: pranto, choro. Preste atenção. Ali enquanto a família estava chorando, talvez alguns vizinhos estavam sabendo, porque, afinal, foi recente, acabou de acontecer. Notícia não se espalhou. E então Jesus ele faz questão de parar a morte ali já no início. Acabar com aquilo antes que a notícia se espalhe, antes que mais pessoas saibam. E ele manda então um recado para todos que já estavam espalhando a notícia da morte da garota. A criança não está morta, mas dorme. Qual foi a reação? De muitos riram. Ah, que loucura. Sabe, preste atenção no que eu vou te dizer. Aqui o Senhor está nos ensinando que se houve alguma desgraça, alguma tragédia que aconteceu na sua vida, há pouco tempo, recente, o Senhor ele está mandando dizer para você que Ele pode travar essa desgraça. Ele pode travar esse mal que sucedeu a você. Algo que está aí te gerando dor, está indo ali, sabe? Um desconforto tremendo, o Senhor está dizendo, eu posso mudar isso. Eu posso, sabe, fazer parar esse boato que estão espalhando da sua morte, da sua derrota. Talvez você que está aqui nessa noite está vivendo momentos recentes de maledicência, de calúnia, de mentiras, de notícias de fracasso, derrota, morte. Talvez você chegou aqui com a notícia de que o seu casamento vai acabar, de que não tem mais jeito para o seu filho, que a empresa chegou ali ao limite, não tem mais o que fazer, olha, vai ter que declarar falência. Ouça, meu irmão, o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu vou interromper esse processo no início, eu vou dar vida novamente, eu vou trazer a minha vida novamente. Você só precisa entender que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é poderoso para mudar toda essa circunstância ruim. Talvez você amanheceu o dia com pessoas dando notícia de morte em sua vida. Mas o Senhor está dizendo antes que o dia termine, essas pessoas vão receber uma ligação dizendo, para de falar que morreu, porque já ressuscitou. O Senhor já mudou essa realidade. Sabe, isso me lembra muito histórias de irmãos. Não sei se você vai se identificar com o que eu vou te falar agora, mas muitos irmãos passam por situações, sabe, terríveis. Mas, após essas situações, ali um acidente, talvez um capotamento, estava na estrada viajando, o carro capotou. Mas na sequência da tragédia, muito poucos minutos, horas, ali vem o socorro do Senhor. E Ele livra, não acontece morte. As pessoas envolvidas no acidente não sofrem nem arranhões. O carro chegou a dar perca total. Mas o seguro cobriu tudo. Estava tudo alinhado, organizado. O Senhor guardou a vida, o Senhor guardou o bem material daquela família. E é algo que passa às vezes e a gente não fica sabendo. Aí, de repente, a gente está ali conversando, certo dia com essa família. E aí, na conversa, falou, oh, pastor tal, assim, assado. E aí, de repente, vem esse testemunho. E aí a gente fica até assustado. Hã? Aconteceu isso? Pois é, mas você não está sabendo, pastor. Eu não. Mas como que um trem terrível desse, um negócio dessa magnitude acontece? E você não me falou nada. Sabe o que aconteceu? O Senhor interrompeu lá no começo.
o Senhor já interviu, o Senhor já entrou, sabe, com a providência dele, já preparou todas as coisas. Aquela pessoa já está tão bem que ela até esqueceu de contar da tragédia. Ela só lembrou de contar no dia que eu vi o carro dela novinho, sem nenhum arranhão. Falou, mas esse carro aqui, você trocou? Pois é, pastor, você não sabe? Fala, não sei. Porque Deus entrou com providência, guardou a vida daquela família, abençoou aquela família, porque Ele já entrou ali já no começo. O Senhor é especialista nisso. Mas muitos não conseguem entender. Foi o Senhor, foi livramento. Aquilo ali era uma situação para a morte. Não era para ninguém contar a história. Não era para sobrar ninguém, mas o Senhor estava ali guardando. Assim como Ele manifestou aqui na vida de Jairo, ressuscitando a filha dele. Escute, preste atenção. De um lado vai ter pessoas dizendo, olha, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu. É assim que uma turma estava falando para Jairo, mas de repente, do outro lado, havia a voz do Senhor, não temas, Jairo, crê somente, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho o poder de trazer de volta aquilo que se perdeu, antes que a notícia se espalhe para todo mundo. Preste atenção, fique sempre com a palavra do Senhor. Não dê ouvidos a essas pessoas, pare de incomodar o mestre. Não, filho, clame ao Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que pode te abençoar, Ele é aquele que pode mudar a realidade. É o inimigo dizendo, para de incomodar o mestre. Não, você não incomoda. Todas as vezes que você clama ao Senhor, você está tendo ocasião para viver um milagre. As pessoas estão falando, mas elas não sabem o que você está passando. Elas não sabem a dor, elas não sabem da angústia que você está ali passando, sofrendo. Por isso você sempre vai dar ouvidos à voz do Senhor, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, por mais adversa, por mais difícil que seja da sua vida. Você pode dizer amém? Mas em segundo lugar, que o Senhor quer nos dizer, quando Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo, eu posso interromper a morte também, no meio do caminho. Eu posso interromper no início, quando está ali no velório, eu posso acabar com aquele velório, mas eu também posso interromper, já no estágio mais avançado. Já está o cortejo a caminho do cemitério. Eu posso mudar. Veja, quando você olha para o negócio e você fala, isso é loucura. Pois é loucura mesmo. É necessário nós cremos, é necessário nós olharmos com os olhos da fé, com olhos espirituais. Aqueles que são naturais, eles vão olhar para esse tipo de coisa e dizer, impossível, não tem como. Mas o Senhor está dizendo, se você crê, verás a minha glória. Se você crê aquilo que para todos é impossível, eu vou mostrar para você que tudo isso não passa de engano, de mentira. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso trazer, sabe, vida aonde a morte está ali presente. Eu posso mudar essa situação. Você pode dizer amém? Olha o que o texto diz. Lucas capítulo 7. Do verso 11 ao verso 15, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade de Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te.
Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia! Uau! Sabe, irmãos, podemos dizer que esse é um dos textos mais tocantes que podemos ler na Bíblia. Sabe por quê? Uma cena que gera compaixão em qualquer pessoa. A cena de uma mãe acompanhando o cortejo do próprio filho. Você consegue imaginar um negócio desse? De novo, velório, a morte de uma pessoa já idosa, velha, que já viveu, sabe, todos os seus melhores anos, seus melhores dias. Outra coisa, é uma mãe se preparando para enterrar o próprio filho. Sabe, isso é algo desolador. Não tem como você olhar para uma mãe nessa situação e não ter compaixão. Você olhar para uma pessoa nessa situação e ficar ali indiferente. Porque o natural é os filhos, são os filhos sepultar os pais. Mas quando aquilo que é natural inverte, aí o negócio é muito doloroso. Imagina, nem um pai, nem uma mãe quer enterrar o seu filho, mas todos eles esperam ser enterrados pelos seus filhos. Então aqui nós estamos diante de uma mãe que não só está num cortejo fúnebre do próprio filho, ok? Como, para agravar mais, para piorar a situação, ela já tinha perdido o marido, era viúva. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Já não tem marido. E agora o filho dela está ali morto no caixão. Então imagina a cena, a mãe o tempo todo ao lado daquele caixão, ela fechando as borboletinhas da aba do caixão, ela caminha o cortejo todo ao lado, como quem implorando ali para não viver aquele momento. Talvez você fale assim, pastor, você já vivenciou isso? Nunca, espero não vivenciar. Mas eu posso dizer como pastor, eu já estive em alguns velórios nesse contexto. É arrasador, é terrível. Você fica tão, você não sabe, você fica com a vontade, meu Deus, o que eu posso fazer por esse pai, por essa mãe, mas não tenho o que fazer, só o Senhor pode trazer conforto. Você fica ali, sabe, numa situação tão delicada, aquilo mexe com você, dói tanto. Essa é a situação aqui, esse é o contexto. Uma mulher viúva, caminhando para enterrar o seu filho. E aí é onde que entra o Senhor Jesus. É nesse cenário que ele entra. Ele vê aquela cena, e ele não olha para o menino morto, ele olha para a mãe do morto. O que aquela multidão não estava muito preocupada. Mas Jesus, ele se importa com aquela mulher, e a palavra diz que ele se dirige a ela e diz, mulher, não chores. Você consegue imaginar um negócio desse? Para te dizer, o Senhor é aquele que pode e quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer fazer cessar todo o sofrimento, toda lágrima que está sendo ali ocasionada por problemas, por dor. O Senhor está dizendo, eu vou fazer acabar, eu vou fazer com que esse problema cesse. Vou fazer com que isso acabe. De uma vez por todas, eu estou aqui para enxugar as suas lágrimas. E então, na sequência, ele manda parar aquele cortejo. Imagina a cena. Aquela mulher arrasada. De repente, o Senhor fala para ela, não chores. Ela não sabe o que está por vir ali. Ainda que ela possa ter ali uma centelha de esperança, até chegar naquele cemitério, até chegar o momento do enterro, que algo aconteça, mas ela não estava sabendo, e de repente Jesus fala, não chore, e ele para aquele cortejo, ele fala, olha, para. Certamente aquelas pessoas apressadas, doidas para aquele momento acabar logo, porque elas querem
dar sequência na vida delas. Tem trabalho, tem outros têm festa para ir, tem aniversário, tantas coisas, outro está cansado. Aquela mulher estava lá, vendo Jesus ali, dizer para ela, olha, não chore. E a palavra lá no verso 14 diz, chegando-se, tocou o esquife, e parando, o esquife é o caixão, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Imagina agora, ele senta-se, ele estava morto, mas de repente ele senta e começa a falar. E a palavra diz, Jesus o restituiu à sua mãe. Preste atenção, nós estamos vendo agora, Jesus interrompendo a morte no caminho do cemitério. Primeiro ele interrompeu o velório. Agora ele interrompe o cortejo fúnebre. A morte aqui estava no segundo estágio. O Senhor está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, essa é a segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição, o Senhor ele está dizendo, olha, eu posso mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. O Senhor está dizendo para você, não se desespere, não fique triste. Infelizmente tem muita gente que olha para a situação que ele está enfrentando, ele diz, não tem jeito, não tem o que fazer. Meu casamento já naufragou. A minha empresa já está numa situação ali que não tem jeito. A minha filha, os meus filhos estão perdidos, com más companhias, nas drogas. E ele olha para a circunstância, e ele esquece que existe alguém que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, ainda que já está ali, sabe, no estágio avançado, está perdido, já está viciado. Seu marido, às vezes você está dizendo, não tem jeito. Pastor, não tem jeito, camarada, é complicado. Ele não muda nunca. Continua mulherengo, continua, sabe, nessa farra, amigos. Você fala, não tem jeito, pastor, não tem o que fazer. Jesus está dizendo, eu posso mudar isso. Eu posso mudar, ainda que esteja avançado o estágio. Você precisa crer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que todas as vezes que você olha para esse texto, a única coisa que você fica pensando é nisso. É alguém num caixão, morto, e o Senhor ali fazendo milagre, ressuscitando. Não, há muitas circunstâncias na sua vida que estão no estado de morte. Casamentos que estão no estágio de morte. Relacionamentos familiares que estão nesse estágio de morte. Vida financeira que está nesse estágio de morte. Aonde essas pessoas estão desesperadas, e elas estão dizendo, não tenho o que fazer, mas Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, eu posso mudar isso. Não tem dívida que eu não possa ali te abençoar para pagar, para se livrar. Não tem casamento que eu não possa mudar, e fazer vocês voltarem àquele estágio lá dos dois pombinhos namorando, apaixonados. Ah, pastor, não tem jeito, você não conhece a minha mulher, você não conhece o meu marido. Eu vou te dizer, é você que não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você nunca falaria um negócio desse. Como que você fala um negócio desse para aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida? Como você diz um negócio desse para aquele que diz, eu sou o carpinteiro de Nazaré, pau que nasce torto, eu endireito sim. Como que você fala um negócio desse para aquele que diz, eu sou Deus? Eu posso todas as coisas. Percebe que
Tem que acabar esse tipo de discurso. É muito comum em aconselhamentos eu ouvir os irmãos. Ah, pastor, mas você não conhece fulano. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida. A luta que eu passei, o quanto eu sofri. Você não sabe como que é esse irmão. Eu não sei, mas tem uma coisa que eu sei. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Se está morto no caixão, Ele vai levantar. Ele tem poder para levantar. Seu casamento está no caixão, está rumo. Ali é o cemitério, já está no cortejo. Pastor, já está no cortejo. Está tudo alinhado. Está caminhando para assinar o divórcio. Menino está lá já, pastor, apadrinhado pela facção. Ninguém tira mais de lá. Ah, você pode não tirar, eu posso, mas Deus pode tirar. Deus pode, Ele tem todo o poder. Você e eu não temos poder, mas o Deus que nós servimos é poderoso. Oh, meu irmão, como é importante nós olharmos para a palavra de Deus e dar crédito a ela. E dizer, realmente o Senhor é poderoso. Eu não sei qual é a circunstância, sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Por mais difícil que seja, o Senhor está dizendo, olha, venha para mim, olhe para mim, eu sou o bom pastor. Vem que você vai encontrar pastagem. Vem que eu vou te dar aquilo que você precisa para viver uma vida abençoada, para viver uma vida abundante. Eu sou a porta das ovelhas, entre por essa porta. Você vai entrar e vai encontrar pastagem. Eu sou a luz desse mundo. Se você estiver em mim e andar confiado em mim, você jamais vai ficar em trevas, vai andar em trevas, você não vai ser enganado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o seu alimento, eu sou aquele que te sustenta. Preste atenção, quantas declarações o Senhor tem feito, que o Senhor fez. E Ele está dizendo, olhe para isso, olhe para essas verdades. Pare de olhar para as circunstâncias negativas. Pare de olhar para as dificuldades. Pessoas que olham só, aparentemente não pode ser mudado. Pastor, não tem jeito. Tem jeito. Oh, como tem. Você pode não conseguir, mas Deus pode. Quando eu ministrei na Holy Fest, a respeito de Davi, eu falei sobre uma situação impossível. Davi não poderia ser rei, porque ele não fazia parte da linhagem real, nem mesmo da tribo, de onde vinham os reis ele pertencia. Mas Deus falou para ele, eu vou te levantar rei. Davi podia dizer assim, impossível. Certamente, todos à volta dele falou, impossível. Só que ele creu. Ele creu, ele não foi racional. Porque se você tem essa mania, eu tenho irmãos que acham que são tão espertos, mas toda a expertise dele está ligado a ser racional. Ele olha para a palavra de Deus e ele fala, está aqui, 2 mais 2 é igual a 4. E ele acha que Deus é assim, a palavra de Deus é assim. Ele trata Deus como matemática, como algo que é exato, aliás, tem que ser assim. Não! Deus é Deus. Deus é soberano. Deus, Ele pode fazer aquilo que você jamais imaginaria, sem sair ali dos parâmetros da santidade, sem ferir a autoridade da própria palavra. Depois você vai lá ler Davi, lá eu não posso pregar aqui, sobre isso você vai ver. Ele se tornou rei legal. Não foi jeitinho brasileiro, não. Não foi. Aquilo que era impossível, nós acabamos de cantar, né? Aquilo que parecia impossível. Olha só, esse é o nosso Deus. Aquilo impossível, Ele falou para você, eu vou fazer, creia, Ele vai fazer. Para com essa conversa, mas você não conhece, você não sabe, pastor, você não sabe disso, daquilo. Eu não sei e não preciso saber. Eu só posso dizer uma coisa para você,
Deus é o único que pode ali mudar toda essa circunstância. E esse Deus é o seu Deus, não é só o meu Deus, é o nosso Deus. Do mesmo jeito que Ele está para mudar a minha, Ele está para mudar a sua. Você pode dizer amém? Pastor, mas tem gente se levantando. Ah, tem, fique em paz. Se tem uma coisa que vai acontecer durante a sua caminhada, é gente se levantando. É gente querendo puxar o seu tapete. Seja no ministério, seja na vida profissional, seja na sua vida aí conjugal, emocional. Vai ter sempre gente sendo usada pelo satagogo, pelo cão, para tirar a sua alegria, para tirar a sua paz. Então, quanto a isso, você tem que ficar em paz, tranquilo. Oh, acredite em mim, tem gente que olha para você apostando na sua sepultura, dizendo que aquele não tem mais jeito, aquele casamento está indo para o cemitério, aquele filho está no caminho da sepultura. Tem gente que não acredita que o caminho do cemitério pode ser interrompido. Eu estou aqui para te dizer, o caminho do cemitério pode ser interrompido. Sabe, algumas vezes o diabo se levantou contra mim. Algumas não, muitas. Todos aqui podem dizer, o diabo, pastor, se levantou. Não tem um. Se você é crente, o diabo se levanta contra você. Normal. Isso é uma coisa que se torna corriqueira. O diabo não quer o seu sucesso, o diabo não quer a sua prosperidade. Mas, algumas vezes, depois ali de um evento negativo, o diabo veio falando na minha mente, agora a igreja vai fechar, o ministério vai acabar, dessa vez você não avança mais. E eu estou hoje aqui de pé. Outras vezes, eu ouvi gente dizendo, mais alguns minutos e o seu ministério vai ser sepultado. Agora ele não levanta mais. Mas eu estou aqui pregando para você. Sabe por quê? O que o diabo fala, para mim não tem valor nenhum. O que o diabo fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não estou preocupado com o que o diabo diz. Eu estou atento ao que o Senhor está dizendo. Eu estou dando ouvidos, é para a palavra do Senhor. Mais são aqueles que estão com você do que aqueles que são contra. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aí o príncipe desse mundo, Satanás, mas ele não tem nada em mim. Sabe, não importa o quanto estão ali torcendo pela sua queda, torcendo para que você retroceda, para que você desista. Eu quero te dizer, o Senhor é por você e é com você. O homem não pode matar aquilo que Deus deu vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Uma vez que Deus está dando vida, ninguém pode matar, ninguém pode tirar. Você crê nisso? As pessoas podem até espalhar notícia da sua morte, podem falar mal de você, podem ficar criticando sua liderança, sua empresa, torcendo pelo seu fracasso. Mas quando Deus sopra, Ele faz viver, Ele traz a vida. Ah, meu irmão, acredita, tem urubu acompanhando o caixão de longe, só para ver sua sepultura. Sabe, se surpreender. Quando o diabo achar que você vai ser sepultado, o Senhor Jesus vai parar o cortejo no meio do caminho e vai trazer a vida novamente. E vai ministrar a vida novamente sobre você. Qual foi o resultado aqui? O menino se levantou, porque Jesus interrompeu a morte no meio do processo. Ele interrompeu lá no início, na filha de Jairo, e agora aqui no meio, ele interrompe na vida do filho dessa viúva de Naim. Não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer, por mais difícil que esteja,
o Senhor ele vai atravessar no meio do cortejo. Ele vai parar a caminhada para a sepultura e vai ministrar vida sobre você. Esse é o nosso Deus, aquele que para o cortejo, aquele que transforma o momento em festa. E por último, em terceiro lugar, Jesus interrompe a morte na sepultura. Ele interrompe lá no início, no velório, no cortejo, e agora ele está dizendo: eu sou aquele que interrompe quando já está na sepultura. Eu vou interromper a morte. A morte não pode prevalecer na vida daqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, filho, saiba, a morte não tem mais poder sobre você. Viva todos os dias em paz, viva todos os dias sabendo, a morte não tem mais poder sobre mim. Evangelho capítulo 11, verso 6, verso 21, verso 25, verso 26, verso 33, verso 39, verso 41 a 44. Quero ler com você essa ressurreição, nesse terceiro estágio. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quantos dias Jesus demorou? Depois de saber, tá? Que Lázaro estava doente. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus, vendo-a chorar, e bem a Deus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia! Oh! Durante o ministério de Jesus, ele ressuscita então quantos mortos, irmãos? 3. A filha de Jairo, que foi o caso que Jesus interrompeu a morte no início, no velório, dentro da casa da menina. O segundo foi o filho da viúva de Naim. Nesse caso, Jesus interrompeu a morte no meio, no caminho, no cortejo fúnebre. Mas agora, nós vemos um caso em que Jesus se manifesta como a ressurreição e a vida para uma pessoa que já havia sido sepultada há quantos dias? 4. Uau! Nada na Bíblia é por acaso. Jesus, ele estava ali querendo mostrar que ele tinha poder absoluto sobre a morte em qualquer dos dias. Por isso você vai observar aqui o verso 6 dizendo que quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Não foi por acaso, foi proposital. Preste atenção.
Jesus, eu costumo falar isso, eu vou repetir. Jesus, ele não chega adiantado. E também não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Mas você pede um negócio para Deus e você fala o quê? Tem que ser agora, Senhor. E o Senhor não faz na hora que você está dizendo que tem que ser. Por quê? Porque Ele sabe a hora certa. Você está achando que Ele está atrasado. Você está achando que o Senhor não está nem aí para você. Certamente Marta pensou isso. Ô Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, que mancada, hein, Jesus? Que mancada. A gente é chegado, o Senhor come bolo aqui em casa, toma chasa. Mas no dia que eu mais precisei, no dia que eu mais precisei do Senhor, o Senhor não veio. Certamente, aquele tipo de acusação, né? Se fosse o bolo e o chá, o Senhor chegaria rapidinho. Mas porque meu irmão que morreu e é uma luta. Já viu essas coisas que os líderes ouvem? Talvez ela falou isso. Ou pensou. Porque ela acha que o tempo dela, que é o tempo certo. Então Jesus, ele atrasa, ele demora 2 dias. Porque ele sabe de todas as coisas. E ele quer chegar na hora certa. Então ele chega ali, mas pastor, ele não chegou na hora certa. Já tinha 4 dias que aquele camarada estava morto. Sabe, nosso coração se angustia quando nós temos mais pressa que Jesus. E normalmente nós temos mais pressa que Ele. Por quê, pastor? Porque nós não conhecemos, não sabemos das coisas. Por isso, o maior desafio do crente é descansar. Por isso que a Bíblia nos manda se esforçar para entrar no descanso. Essa é uma coisa que você deveria muito, mas, sabe, meditar bastante. Até essa verdade tomar o seu espírito. Até você ter revelação disso. Puxa vida, o Senhor não manda eu me esforçar para ser uma boa pessoa. Ele não manda eu me esforçar para ser santo. Ele não manda eu me esforçar para não pecar. Ele não manda eu me esforçar para, sabe, as disciplinas espirituais. Você não vai ver Jesus falando, se esforça, Paulo. Se esforça mais para ler a Bíblia. Se esforça mais, Paulo, para jejuar. Você não vê Jesus falando. Mas quando ele fala para se esforçar, ele diz, esforça-te para entrar no descanso. Porque esse é o maior desafio do crente, descansar. Ele está sempre ansioso. Senhor, tem que ser agora. Meu menino está doente. Senhor, põe a mão. Senhor, faz um milagre. Aí não acontece. Aí você leva para o hospital, leva para o pai, o médico passa remédio. Aí parece que o remédio não faz efeito. E você começa, Senhor, Senhor, Senhor. E você fica angustiado e não descansa. Porque nós achamos que Deus, Ele perdeu o controle. Que Deus não sabe o que está fazendo. Que Deus se atrasou, Senhor, o Senhor se atrasou, Senhor. Tem algo de errado. Se o Senhor tivesse aqui, meu menino não pegava pneumonia. Se o Senhor tivesse aqui, meu marido não tinha ido embora. Se o Senhor tivesse aqui, minha vida financeira não estava desse jeito. Oh, meu irmão, descansa. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala, descansa, irmão. Você está com gastrite à toa, sabe? Depressão à toa. As preocupações têm tomado seu coração. Quando na verdade você tem um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Um Deus que é fiel, um Deus que cuida de você em tudo. Guarde isso no seu coração. Deus não está atrasado, Ele chega na hora certa. Fique em paz, descansa aí. Vai converter o seu cônjuge. Seu filho vai converter, seu filho vai ser liberto. Ei, Deus vai abençoar o seu negócio, a sua empresa. Deus está cuidando de tudo, fica tranquilo.
Descansa, põe a sua cabecinha ali no travesseiro e dorme em paz. Fale como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repouso. Aleluia. Para de ficar doente à toa. Tem irmãos que estão doentes e o motivo da doença, dessa patologia aí, acredite em mim, é porque você não descansa. Está sempre ansioso, sempre preocupado. Quando Jesus ali, ele é recebido por Marta, quais são as palavras de Marta? Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas o que Jesus fala para ela? Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor não falou assim, fica ansiosa de jeito, mas não resolve. Marta, você pode observar que ela tinha esse costume. Jesus estava lá na casa dela. Ela e Maria estão lá bonitinha, mas ela está ansiosa, preocupada. Senhor, mas aqui não importa que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu estou aqui limpando a casa, preparando café, Marta é ansiosa. Nós temos que ser mais Maria do que Marta. Marta é importante, Marta é a serva, aquela que serve. Nós precisamos ter essa característica de Marta, mas não essa característica negativa que é a ansiedade. Está sempre preocupado. Sempre preocupado com o que vão pensar de você. Ontem minha esposa recebeu uma visita. Ela queria desmarcar. Por que você quer desmarcar? Porque a casa está uma bagunça. Falei, não. Está bagunçado, mas está tudo certo. O mais importante, atende, conversa. Sabe, dá uma varridinha aqui rapidinho, está tudo certo. O mais importante é, seja Maria. Seja Maria. Fala assim, amada, Marta faltou. Marta faltou hoje. Hoje só está Maria. Marta que lava, que passa, que limpa. Não é do jeitinho que eu gostaria, mas amanhã Marta entra em cena. Mas importante que Maria está aqui. Sabe? E deixa Deus fluir. Não estou dizendo para você ser bagunçado, para você ser desorganizado. Nada disso. Mas se isso está tirando a sua paz, meu irmão, sabe? Tem algo de errado. Você tem que viver em paz. Descansa no Senhor. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Então quando Jesus fala, Marta, eu não falei, se creres você verá a glória de Deus. Só que Marta talvez pensou, Jesus não sabe dos detalhes, ela não faz ideia que o meu irmão está já 4 dias ali morto, podre, fedendo, já em estado de decomposição. E aí quando Jesus manda tirar a pedra, ela explica, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, preste atenção, na Bíblia nada é por acaso. Por que Jesus demorou e por que precisou levar 4 dias para Lázaro já estar ali, morto, já com 4 dias completos? Preste atenção, a tradição judaica cria que quando uma pessoa morria, até o 3º dia o espírito ainda estava nela. Então preste atenção, a partir do 4º dia, não havia nenhuma possibilidade de uma pessoa ressuscitar. Se Jesus ressuscitar Lázaro no 3º dia, o que eles iam falar? O Espírito ainda estava lá. Ninguém ia dar glória para Jesus, ninguém ia crer que aquilo foi um milagre, porque o Espírito ainda estava lá. Jesus, para dizer, para mostrar, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, era necessário 4 dias se passarem, 4 dias completos, para que o milagre ali se manifestasse, e ninguém mais duvidasse que Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! A resposta de Jesus foi enfática, tirai a pedra, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. O Senhor está dizendo, eu sou aquele que pode interromper a morte no seu começo, no meio do caminho, e também quando está na sepultura.
Depois de 4 dias, irmãos, ninguém mais tem esperança. Já estavam dizendo, esse não levanta mais, acabou, não tem mais jeito. Mesmo diante das impossibilidades, Jesus manda retirar a pedra e dá o comando de vida. Você pode dizer amém? Ah, meu irmão, como é que está aí a situação? Como é que está a sua vida? O Senhor está dizendo, eu posso ressuscitar um casamento que já foi sepultado. Eu posso ressuscitar uma empresa que foi dada como falida. Eu posso ressuscitar uma célula fechada há mais de 4 meses. Eu posso ressuscitar seu primeiro amor que foi apagado. Eu posso, porque eu sou a ressurreição e a vida. Não dê ouvidos para esses que estão dizendo, não tem mais jeito. Esse cheira mal, passou da hora. Nesse momento o Senhor se levanta e fala, eu vou mostrar que não tem circunstância difícil demais que eu não possa mudar. Não tem buraco profundo demais que eu não possa ali, sabe, chegar para resgatar, para tirar daquela situação. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e crer que o Senhor é poderoso o bastante para mudar toda e qualquer situação da minha e da sua vida. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar dizendo para você, atenção para um detalhe. Qual foi a pergunta que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro? Qual foi a pergunta que ele fez? Aonde o puseram? Ou aonde ele está sepultado? Preste atenção e guarde isso no seu coração. O Senhor está te perguntando, aonde você enterrou o seu chamado? O Senhor está perguntando para você nessa noite, aonde você enterrou seus sonhos? Aonde você enterrou seu casamento? Aonde você sepultou o seu primeiro amor? O Senhor está perguntando para você nessa noite, meu irmão, em que ponto você sepultou os dons que eu dei para você? Em que ponto você sepultou sua liderança, a sua vida comigo, a sua santidade? Fala para mim, aonde você colocou? Aonde você sepultou? Escute, meu irmão, se você conseguiu identificar onde você sepultou, eu quero te dizer, o Senhor hoje vai trazer vida e ressurreição. Aonde há um sepulcro, eu estou aqui para declarar, vai haver uma ressurreição. Porque aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é a ressurreição e a vida está aqui. Deus vai dar vida àquilo que está morto em sua vida, meu irmão. Você só precisa crer. Você só precisa se apropriar dessa verdade. Não duvidar. O Senhor quer mudar a sua história, que ainda, sabe, entra ano e sai ano. Parece vir numa confusão, vive uma vida esquisita, diferente daquilo que você ouve aqui todos os domingos. Às vezes eu fico olhando, tem irmãos que falam assim, meu Deus, o que esse pastor prega? Será que essas coisas existem? Será que é verdade isso aí? Infelizmente para muitos, parece fantasia o que eu estou pregando. Eu falo isso com pesar, porque crente que olha para essas verdades ainda acha que isso é uma fantasia. Ele ainda não entendeu que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ele não entendeu que Ele é o pão da vida, ele não entendeu, sabe, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta das ovelhas, Juninho. Ele não entendeu, e aí ele fica comendo migalhas.
quando na verdade o Senhor tem uma vida abundante para ele. Ou ele não entendeu, ou uma outra alternativa: não nasceu de novo. Mas se não nasceu de novo, fica tranquilo, o Senhor está dizendo: só deixa eu entrar na sua vida. O Senhor está dizendo: eu sou a porta das ovelhas, entra por mim. Ele está dizendo para você, eu sei que essa mensagem não foi ministrada hoje, mas já foi, mas eu estou aqui para te dizer, Ele é a porta das ovelhas. Ele está dizendo: entra, entra, eu quero que você seja a minha ovelha, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de todos os detalhes da sua vida, deixa eu sarar as suas feridas, deixa eu curar os seus traumas, deixa eu trabalhar no seu casamento, na sua vida financeira. Eu quero transformar a sua vida, eu quero te levar a uma vida abundante, plena, eu quero te levar a uma vida de paz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Ô meu irmão, que você tome essa verdade para o seu coração e não perca isso de vista. O Senhor é a ressurreição e a vida, e Ele está aqui para dar vida e vida em abundância para cada um de nós. Você pode dizer amém? Fique de pé onde você está. Eu não vou insistir muito, mas também eu não vou deixar de fazer. Se alguém aqui ainda não entrou por essa porta, que é Jesus, a porta das ovelhas não é a porta da igreja videira, nenhum prédio de igreja que está nessa cidade. A porta das ovelhas é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus, o Salvador. Não sei se você sabe, mas a palavra Jesus tem uma tradução. Jesus significa Salvador. Você sabia disso? Quando você fala Jesus, você está declarando Salvador. E Cristo, pastor, ungido, Ele é o Salvador ungido. Para isso Ele foi enviado ao mundo. Para quê? Para salvar. Jesus, Ele foi enviado para salvar. Por isso o próprio nome dele já declara quem Ele é. Ele é o Salvador. Por isso você vai ver que todas as 7 declarações de Jesus, todas elas sem exceção, nos remete ou nos chama para a sua presença. Todas, sem exceção. Quando Ele diz que é o pão da vida, Ele está dizendo: se você não comer de mim, você não tem vida. Quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele diz: se você não me receber, você vai viver em trevas. Quando Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, Ele está dizendo: se você não entrar por aqui, você vai viver sem proteção. Você não vai encontrar alimento, pastagem. Porque para encontrar pastagem, tem que entrar pela porta das ovelhas e ser pastoreado pelo bom pastor, que é Ele mesmo. Não sou eu não. Eu não sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Quando Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, Ele está dizendo: ou você me recebe, ou você vai morrer e vai para o inferno. E não há salvação para você, porque a salvação só é em mim, Cristo Jesus. Então eu preciso aqui, antes de encerrar, antes de orar, perguntar: tem alguém que ainda não recebeu aqui o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a porta das ovelhas? Tem alguém aqui que ainda não recebeu a ressurreição e a vida? Tem alguém aqui que nessa noite nunca fez uma oração dizendo: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus? Tem alguém aqui que nunca fez essa oração e que gostaria de fazer nessa noite? Gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus,
Você não está aceitando a igreja videira. Você está aceitando o Salvador. Eu nem gosto de usar essa expressão aceitando. Porque quem é você para aceitar a Deus? É Ele que quer te aceitar. Ele é Deus. É só graça, é pela graça. A graça dele é tão grande que ele diz: eu sou Deus e eu vou te receber. Você e eu não aceitamos a Ele. Nós só reconhecemos que Ele é Deus e que Ele é o Salvador. É tanta graça, Ele está dizendo: eu estou aqui de braços abertos e eu quero te receber. O pastor, mas duro demais, podia ficar nesse discurso, né? De que eu aceito Ele para mostrar que eu sou bonzinho. Mas eu quero que você já saiba desde já: você não é bom, Ele é bom. Eu não sou bom, Ele é bom. Isso é graça. Você precisa entender: em nós não há nada de bom, assim diz a palavra. Ele é bom, Ele quer nos abençoar pela graça dEle, mediante a fé. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus? O pastor falou que não ia insistir muito, já está insistindo, né? Tá bom, eu vou parar por aqui. Se alguém estiver aqui e quer fazer essa oração e talvez está constrangido, depois você pode também nos procurar, que nós vamos orar por você. Pastor, mas tem que ser diante de todo mundo. Não, quem falou que tem que ser diante de todo mundo? Você só precisa crer que Jesus é o Senhor. Eu vou orar, nós vamos cantar essa canção e eu vou encerrar orando. Novamente, ainda vou dar mais uma última oportunidade, porque eu não quero insistir muito. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Tem mais alguém? Se tiver, vem aqui, que nós vamos orar. Não vai acontecer nada de ruim com você, pelo contrário, vai acontecer só coisas boas. Seu nome vai ser escrito agora no livro da vida. Amém? Vamos orar então? Eu vou orar.